Num porão frio do British Museum, entre gavetas cheias de tábuas quebradas e etiquetas amarelecidas, uma lasca de argila sussurra algo que ainda faz a pele arrepiar. São 11 linhas, letras em cunha que perderam pedaços pelo tempo, e uma frase que, quando lida, se abre como uma fresta num muro escuro. Quando os Anunnaki fizeram guerra contra os Anunnaki. A frase não é longa, e o resto do texto está fragmentado, mas é o suficiente para que a imaginação e a prudência do estudioso precise parar e perguntar: o que exatamente dizia esse pedaço de barro? O que pretende dizer com guerra quem o escreveu há milênios? A argila lembra. Esse é o primeiro pensamento que vem quando se fica um tempo junto desses objetos. Não é apenas o registro seco de um acontecimento. A argila guarda camadas, impressões de mãos, correções de erros, pedaços de tinta, nomes riscados. Os estudiosos chamam isso de arquivo, de tradição. Os poetas preferem dizer memória. Seja qual for o termo, essas tábuas chegaram até nós porque alguém decidiu que aquilo devia permanecer. E ao tocar uma lasca que sobreviveu, você percebe que a sobrevivência não é neutra. Ela carrega escolhas, prioridades, contradições que os próprios escribas não necessariamente tentaram harmonizar. Imagine por um momento a planície onde essas palavras nasceram. Entre os rios Tigre e Eufrates, um labirinto de canais e pântanos e terra que era ao mesmo tempo fértil e traiçoeira. A água trazia vida, mas também salinização. O solo dava colheitas, mas as enchentes podiam apagar anos de trabalho numa noite. É aí, nesse equilíbrio precário, que surgiram as primeiras cidades. Cidades onde o excedente precisava ser contado, distribuído, juridicamente organizado. É aí também que nasce a escrita. Não por amor à literatura, mas por necessidade administrativa. O cuneiforme, no início, foi uma tecnologia de contabilidade. A argila foi o primeiro suporte de dados, receitas, entregas de cevada, listas de nomes. Escrever era, em grande medida, tornar o mundo administrável. Mas a mesma mão que traça um contrato traça também um mito. Em cidades como Eridu, Aridu nos textos antigos, Nippur e Uruk, os deuses receberam papéis muito parecidos com os que nós daríamos a um conselho de governo. Cada um tinha jurisdição, tarefas, responsabilidades. Anu, o céu, assumia a autoridade máxima. Enlil garantia o ar e a ordem, Enki manejava águas e sabedoria. Inanna era a voz da cidade, da guerra e do amor, ou seja, daquilo que decide destinos humanos. Nesse universo, a autoridade podia ser descrita como algo transferível, um objeto simbólico, a chamada tábua dos destinos. Podia ser roubado, perdido, recuperado. A política dos deuses, em muitos textos, soa como uma burocracia divina. Acontece que, em meio a esse ordenamento, aparecem narrativas de ruptura. Há uma passagem que descreve os Igigi, divindades menores que trabalhavam até a exaustão, e finalmente se rebelaram. Eles recusaram o serviço. Excertos evocam barulho, fogo que não é fogo, e lacunas que deixam em branco o nome da escaramuça. Uma solução é proposta: moldar humanos a partir de argila e sangue, uma mistura entre o objeto maleável e o sopro da vida divina, para substituir os trabalhadores divinos. Em outra história, a tábua dos destinos é subtraída por uma ave ou por uma figura chamada Anzu. O roubo da autoridade desencadeia um jogo de poder que envolve julgamento, batalha e devolução. Numa terceira tradição, os deuses decidem pôr fim à humanidade por meio de um dilúvio. Enki, ou Ea na tradição acadiana, desobedece ao conselho e salva um homem. Ziusudra, Utnapishtim, dependendo da versão, ao instruí-lo a construir uma arca. Todos esses episódios, contados em versos que misturam burocracia com tragédia, formam capítulos de uma narrativa mais ampla. Nem sempre os deuses agem como seres de perfeição. Muitas vezes, agem como administradores falhos ou como partidos em conflito. Quando pegamos o fragmento de Nínive e o colocamos ao lado de Lamentos, o cenário fica mais complexo. Os Lamentos, composições que os sumérios cantavam quando uma cidade caía ou um templo era profanado,
São textos de dor. Descrevem ventos maus, abandono divino, silêncio de pássaros e campos que não brotam. Nas tábuas que foram copiadas repetidas vezes por escribas ao longo de séculos, surge uma imagem insistente. Campos salgados por 3 safras, terra que não dá, homens e mulheres que vagam por ruas vazias, as luzes que se apagam no templo. É tentador ler tudo isso como cronologia. Houve um evento específico que provocou seca e fome, invasões e perda de legitimidade. É igualmente tentador, e menos perigoso, ouvir essas palavras como formulações litúrgicas do luto. Maneiras de explicar o que a cidade sentiu quando deixou de ser protegida por uma divindade. E então entra a frase do fragmento. Quando os Anunnaki fizeram guerra contra os Anunnaki. Essa linha funciona como um espelho que devolve ao leitor 2 imagens ao mesmo tempo. Primeiro, devolve o horizonte mítico. Pode ser que, num conselho celestial, um grupo de deuses tenha entrado em conflito com outro. A narrativa mitológica, em sua lógica interna, comporta tais rupturas sem precisar traduzi-las em termos humanos. Segundo, e talvez mais inquietante, entrega-nos a ideia de um conflito interno que reverbera no mundo humano, uma guerra de autoridade que deixa as cidades desprotegidas, que altera ordens estabelecidas e que, por isso, gera fome, salinização dos solos e deslocamentos populacionais. Mas precisamos afirmar logo. Isso é uma leitura plausível, não uma prova concluente. A argila lembra, mas não explica todo o modo como lembranças foram moldadas. À medida que vamos seguindo as linhas da tradição suméria, percebemos que muitas histórias convergem para um mesmo tema: autoridade e suas rupturas. O conceito de destino, às vezes materializado em tábuas, às vezes em decretos, atravessa boa parte desses relatos. Perder a tábua dos destinos é perder o direito de governar. Recuperar a tábua é restabelecer a ordem. Os roubos, as usurpações e as manobras legais que aparecem nas histórias podem, em leitura moderna, assemelhar-se a golpes de Estado, a revisões constitucionais, a conflitos entre facções. Ainda assim, o leitor contemporâneo precisa tomar cuidado. Não é uma transposição direta, mas um espelhamento simbólico. Uma leitura possível é que essas disputas divinas eram um modo de falar sobre crises de legitimidade entre famílias reais ou entre elites de cidades rivais. Outra leitura possível é que eram metáforas para fenômenos naturais dramáticos, secas, pestes, colapsos econômicos, retratados com linguagem de vontade divina. A argila lembra e insiste em contradições. Os próprios escribas, que passaram séculos copiando mitos e listas de reis, não escolheram apagar discrepâncias. A lista real suméria, por exemplo, registra reinados antediluvianos com durações impossíveis, milhares de anos, e depois do dilúvio, uma reinstituição que parece mais administrativa do que histórica. Reis descem do céu e se assentam em cidades como Aridu. Essa mistura de numeração mítica e narrativa administrativa mostra que os escribas conviviam com camadas diferentes de memória. Eles não tinham, ao que tudo indica, a mesma preocupação em conciliar dados como um historiador moderno. Sua tarefa era preservar tradição, liturgia, legitimidade. Para nós, isso é uma dádiva e um problema. Uma dádiva porque os textos sobreviveram. Um problema porque precisamos ler o que sobra com humildade. Quando você imagina um escriba, pense numa figura à luz de óleo, com dedos cobertos de argila e um estilete afiado, copiando um poema que já havia sido escrito há centenas de anos. Esse escriba copia variantes, deixa em branco algumas palavras, agrega notas de margens e, por vezes, corrige uma grafia. Ele preserva uma contradição sem tentar reconciliá-la, talvez porque essa contradição fazia sentido num contexto ritual ou pedagógico. A argila lembra, e ao lembrar, oferece versões. E mesmo quando uma tábua descreve armas que queimam sem chama, ou uma terra envenenada por 3 safras, o sábio moderno precisa perguntar: essas frases foram formuladas para descrever fenômenos literais, imagens poéticas ou lembranças ritualizadas? Algumas vozes contemporâneas vão mais além e sugerem analogias tecnológicas,
Mas essas hipóteses precisam ser tratadas como possibilidade, e não como prova. Dizer, o texto descreve algo que parece queimar sem chama, é honesto. Dizer, isso prova que houve tecnologia X, não é. Ainda assim, é impossível não perceber que certos termos voltam com força. Fogo sem chama, vento que arrasa, um silêncio de aves que antes povoavam os campos. Nas laments, o silêncio alado costuma funcionar como um sinal de perda cósmica. Quando as aves deixam de cantar, o mundo perdeu seu ritmo. Linhas que falam de 3 safras arruinadas aparecem em contextos poéticos, mas também podem ser eco de crises agrícolas reais. Um período de salinização, de pragas, de seca, que abala a capacidade de uma cidade de se sustentar. A arqueologia aponta mudanças por volta do 2º milênio antes de nossa era. Abandono de sítios, mudança de rotas comerciais, diminuição populacional em algumas regiões. Essas realidades materiais podem ter alimentado as imagens mitológicas de castigos divinos e conflitos celestiais. Ao voltar ao fragmento de Nínive, imaginamos a frase sobre a guerra dos Anunnaki como um nó. Ela prende diferentes fios do tecido cultural sumério. Um fio é o conflito interno, que poderia ter significado tensões entre deuses, e, por extensão, entre grupos humanos que se reivindicavam como possuidores dessa proteção divina. Outro fio é o possível relato de destruição, imagens que depois seriam evocadas nos laments. Um terceiro fio é a tradição de atribuir à autoridade um objeto simbólico. Quando o objeto é removido, a cidade entra em crise. Juntar esses fios não nos dá uma fotografia daquilo que aconteceu, mas uma tapeçaria de possibilidades. Por isso cabe sempre lembrar, a expressão guerra final, que usamos como rótulo, é uma leitura narrativa que ajuda a organizar fragmentos. Não é uma conclusão historiográfica irrevogável. Enquanto caminhamos por essa tapeçaria, também encontramos personagens que insistem. Alguns aparecem com papéis claros. Enki, o deus que resolve problemas com astúcia. Enlil, que impõe ordens e, por vezes, decide o destino da humanidade. Inanna, que não teme cair e que sabe subir. Anzu, que rouba a tábua dos destinos, e é por isso um marcador de crise. Outros nomes surgem como sombras. Marduk e Tiamat entram em versões seguintes da narrativa babilônica, e Kingu tem seu destino ligado ao derramamento de sangue e à criação. Os nomes mudam de acordo com a cidade e a época, mas o padrão é recorrente. Os conflitos entre as divindades repercutem no mundo humano. É aqui que a narrativa vira também um espelho moral. A história das cidades sumérias, contada por versos e listas, fala de responsabilidade. Gestores, sejam deuses ou reis, são julgados por sua capacidade de manter ordem. Quando a ordem falha, a linguagem que se usa para descrevê-la é de perda e luto. E esse luto não é apenas nostalgia, é um modo de questionar como comunidades, em qualquer tempo, lidam com sistemas complexos que se enfraquecem. Uma leitura contemporânea pode, com cuidado, extrair daí uma lição ética. No horizonte da fragilidade, as decisões tomadas por aqueles que governam têm consequências reais sobre a vida de muitos. Mas voltemos ao porão do museu, ao toque frio da argila. O que nos traz de volta ao fragmento é a sensação de urgência que ele imprime. Não é que tenhamos encontrado um relatório militar detalhando batalhas e bombas. É que em poucas palavras amortecidas pelo tempo, há um reconhecimento, por parte dos antigos, de colapso interno. Essa percepção, uma vez pronunciada, serviu para compor lamentos, para justificar mudanças de regime, para explicar por que os rios de certo ano trouxeram sal em excesso. Ainda assim, a cautela é necessária. O fato de os antigos terem falado em guerra não transforma automaticamente todos os eventos que descrevem em confrontos armados no sentido moderno. Duas leituras se abrem com naturalidade. A primeira é a leitura metafórica. Guerra é termo poético para falar de conflitos de autoridade, de crises administrativas e de rituais quebrados. Nessa chave, as imagens de terra envenenada e de fogo que não flameja são metáforas para danos sociais e ecológicos. A segunda é a leitura histórica. As narrativas podem incorporar memórias de eventos reais,
invasões de povos das planícies e montanhas, períodos secos seguidos de salinização, revoltas internas, e então, transformar essas memórias em linguagem divina. Há ainda uma terceira possibilidade, intermédia, segundo a qual ambos os elementos coexistem. Lembranças de catástrofes reais, filtradas por um vocabulário mitológico que recodifica a experiência como disputa entre deuses. A argila lembra, e exige, portanto, que mantenhamos perguntas abertas. Quando lemos Guerra dos Anunnaki, não estamos diante de um relatório militar no sentido moderno, mas de uma expressão que condensa várias camadas de experiência e interpretação. Alguns estudiosos apontam que tais frases poderiam ter sido adicionadas por copistas posteriores, interessados em dar coerência a tradições orais diversas. Outros acreditam que refletem memórias de profundas rupturas sociais. Em qualquer caso, o que mais chama a atenção é a persistência do tema. A ideia de que a ordem pode ser violada por conflitos internos é repertório central da imaginação suméria. Você, que talvez esteja escutando isto numa noite calma, pode imaginar as tábuas viajando no tempo, copiadas, riscadas, enterradas e depois desenterradas para uma vitrine de museu. Pode imaginar também a cidade, suas pessoas indo e vindo, quando a tábua dos destinos foi perdida, real ou simbolicamente. Como reagiram aqueles que dependiam de legitimidade? Como reorganizaram suas vidas? As fontes não respondem completamente, mas sugerem que a crise não era apenas teórica. Ela afetava ritos, tributos e, em última instância, a capacidade de alimentar uma população. E enquanto pensamos nesses desdobramentos, notamos que a narrativa também contém momentos de resistência. Enki, por exemplo, que combina malícia e misericórdia, muitas vezes age para contrariar decisões coletivas que visam punição total. Em uma versão do dilúvio, é Enki quem desobedece ao voto divino e instrui um homem a construir um barco. Esse gesto mostra que mesmo em um panteão, onde decisões colegiadas podem levar ao desastre, há agentes que atuam em sentido contrário, salvando, escondendo, preservando a continuidade. Isso nos lembra que a guerra entre deuses não era apenas destruição. Podia também ser fonte de salvamento e rearranjo. Antes de seguirmos adiante, vale fazer uma pequena pausa para um gesto simples. Se você estiver ouvindo isso agora e quiser participar desse diálogo antigo, escreva nos comentários de onde escuta. Às vezes, é bom lembrar que essas histórias viajam nas vozes modernas e que cada ouvinte leva consigo um pedaço do barro. Esse tipo de conexão é discreta, nada intrusiva. É apenas uma maneira de marcar que a argila não responde sozinha. É também quem escuta que mantém a tradição viva. Retomando e avançando por aquilo que aqui chamamos de guerra final, um rótulo narrativo para agrupar rupturas, percebemos que nem toda parte dessa guerra está em uma linha de batalha. Parte dela decorre de processos graduais, distribuição de água que falha, salinização que se acumula, elites que perdem controle. Outra parte advém de eventos mais abruptos, saques por grupos externos, revoltas internas, atos simbólicos como o roubo de uma tábua que legitima. A confluência dessas dinâmicas pode criar, na experiência coletiva, a sensação de um fim de mundo local, de uma despedida de segurança que só os mais velhos lembravam. E é por isso que os lamentos repetem imagens. Os pássaros não voltaram. O templo está calado. A chuva foge das cabeças. Essas linhas não só relatam, elas ensinam a comunidade a nomear a perda. Em sociedades onde a proteção e a prosperidade estão ligadas ao favor divino, perder a proteção é perder uma linguagem de futuro. Os rituais e as liturgias que restam servem então para tentar coser os retalhos, para suplicar por um retorno, para afirmar que a memória ainda mantém laços com aquilo que foi perdido. Neste ponto da história, começamos a identificar os contornos de uma narrativa que pode ser chamada, com cuidado, de final. Não porque haja uma batalha única que conclui tudo, mas porque ocorre uma sequência de decisões e rupturas que, somadas, significam uma virada profunda. E essa virada é tão dramática quanto a linguagem que a descreve. Fogo sem chama, vento que envenena, terra que não produz por 3 safras.
Essas imagens reverberam como música fúnebre ao longo dos textos. Ainda há muito a dizer sobre como os documentos foram copiados, sobre as variantes entre as versões Acádia e Suméria, sobre a lista de reis e sobre episódios específicos, fragmentos que falam de armas, fragmentos que trazem genealogias e fragmentos que são apenas listas administrativas. Cada um desses conjuntos de textos abre um leque de possibilidades interpretativas. Mas por ora, ao fecharmos essa primeira volta pela argila e pelos deuses, a pergunta que permanece é simples e dolorosa. Como transformar a memória plural de um povo em uma narrativa única sem traí-la? A resposta, como já percebeu quem manuseou tais tábuas, exige paciência, humildade e o reconhecimento de que a argila lembra, mas lembra de muitas maneiras. A argila lembra de muitas maneiras. E se você escuta, percebe que os modos de lembrar se entrelaçam em filigranas, em versos que imploram, em listas que contabilizam, em lacunas que deixam espaço para o silêncio. Podemos seguir agora por alguns desses fios. Alguns já foram tocados, outros ainda precisam ser descortinados, e ver como, juntos, eles desenham o mapa de uma crise que os antigos nomearam com palavras que ressoam até nós como guerra e fim. Nas tramas míticas, a revolta dos Igigi é um dos primeiros pontos de ruptura. Os Igigi, como os textos apresentam, são divindades secundárias, ou forças servas do panteão principal. Sua função, no imaginário, é executar tarefas pesadas, abrir canais, mover água, operar mecanismos do templo e do palácio. As narrativas que chegaram até nós descrevem um cansaço coletivo, um som de ferragens que se recusa a ser girado, e então, a recusa em continuar. É possível ler isso como uma fábula sobre exploração. A ordem que extrai trabalho sem fim encontra resistência. Mas há outra camada. Os textos tratam a recusa dos Igigi como sinal de um desequilíbrio cósmico. Quando a força que sustenta a ordem deixa de agir, o sistema sacramental e administrativo entra em risco. A resposta divina, nesses contos, é a criação do homem. A argila, material que lembra, torna-se então matéria-prima de uma solução administrativa. Molda-se a figura humana com argila e sangue divino, e ao infundir-lhe sopro, transforma-se trabalhador em servo coletivo, aquele que assumirá os labores que anteriormente cabiam aos Igigi. Há uma ironia nisso que é profundamente sumeriana. A mesma substância usada para registrar as contas e os contratos também é matéria da criatura que vai executar as tarefas contadas nas contas. Essa sobreposição simbólica, argila como suporte de informação e argila como origem do trabalhador, é também uma pista sobre como os sumérios pensavam a condição humana, trabalho, liturgia e destino entrelaçados. Não é apenas um mito sobre origem. É uma explicação sobre ordem social, sobre divisão de tarefas e, implicitamente, sobre legitimidade. Quem controla a escrita controla a memória, e, portanto, a legitimidade do arranjo social. Avançando por outros capítulos desse mesmo corpo de tradição, encontramos o tema da Tábua dos Destinos, um símbolo potente de autoridade. Em termos rituais, ter a tábua era deter um selo de comando, leis, nomes e prerrogativas. O episódio no qual a tábua é roubada por Anzu, uma criatura que por vezes aparece como ave monstruosa, por vezes como um ser híbrido, funciona como mito jurídico. O roubo é um ato que desautoriza. A ordem estabelecida perde a chancela que a legitima. A busca pela tábua, o julgamento e o combate que se segue, não são acidentes narrativos. São uma maneira de discutir o que faz alguém ser rei ou juiz. Quando a tábua muda de mãos, muda simbolicamente a capacidade de ordenar a realidade. O dilúvio, por sua vez, integra esse conjunto de memórias e políticas sob uma escala cataclísmica. Em versões sumérias e acadianas, um conselho divino chega a propor o fim da humanidade. As razões variam, mas em muitas leituras antigas, a decisão pauta-se na perda de confiança coletiva. A humanidade teria falhado em cumprir o papel que lhe fora atribuído. Enki, Ea, que no panteão é ao mesmo tempo engenheiro das águas e figura de astúcia, desobedece ao voto e salva um homem. Ziusudra, chamado em outras tradições de Utnapishtim, transmitindo-lhe instruções para construir uma embarcação,
que preserve sementes de vida. Aqui a narrativa é ambígua. Fala de juízo e misericórdia, de uma autoridade que se fragmenta quando um membro do conselho escolhe preservar. A argila lembra também essa contradição. A ideia de punição máxima e a ação que frustra a punição coexistem na memória escrita. E ainda que tenhamos contado alguns episódios que já lhes são familiares, há textos menores, fragmentários, que acrescentam matizes perturbadores. Em certas linhas, imagens muito cruas aparecem. Fogo que queima sem chama. Vento que traz morte. 3 safras arruinadas, repetidas como fórmula de catástrofe. Essas expressões, quando lidas isoladamente, criam uma fenda entre a imaginação moderna e a gramática antiga. O leitor contemporâneo pode ter a tentação imediata de traduzir essas imagens por termos que conhece. Guerra tecnológica, arma de outro modo. Mas o cuidado necessário é repetir. O texto descreve. A interpretação é obra do presente. Uma leitura honesta admite que não sabemos se naquele momento remoto, os poetas estavam narrando um desastre ambiental, uma ação humana violenta, uma metáfora ritual para a perda de favor divino, ou uma mistura de tudo isso. A argila lembra e recusa a redução. Do ponto de vista material, os lamentos, os lament, trazem a voz coletiva do povo e do clero. Cantados ou recitados nos ciclos pós-catástrofe, esses poemas registram desamparo. O som reduzido das atividades, o silêncio do templo, os alimentos incapazes de brotar. Quando uma cidade como Churupac, Uruk ou Ur entra em crise, não é apenas a administração que falha. É a linguagem que sustenta as expectativas da comunidade. Em sociedades onde as liturgias do templo garantiam ciclos agrícolas e a ordem social, a perda do favor divino equivalia à perda da previsibilidade. Rituais não funcionam, sacrifícios não produzem chuva, canais secam ou tornam-se salgados. Nesse quadro, a guerra entre deuses pode ser experimentada como uma guerra entre as regras do mundo e a própria sobrevivência humana. Os arqueólogos encontram ecos desse quadro no registro material. Por volta do 2º milênio antes de nossa era, há sinais de transformação no conjunto urbano mesopotâmico. Mudanças na ocupação de sítios, deslocamentos populacionais, alterações nas rotas comerciais. Alguns locais mostram níveis de salinidade no solo compatíveis com práticas de irrigação intensiva que, ao longo de décadas, empobrecem a terra. Outras evidências apontam para a instabilidade política, camadas de destruição, substituição de palácios, remodelações urbanas que acompanham a emergência de novas elites. Estas são pistas, não respostas. Mas quando lidas ao lado dos lamentos, as pistas ajudam a compor um quadro plausível. Houve uma combinação de pressões ambientais e humanas que fragilizaram sistemas complexos. Essa confluência é talvez o mais próximo que conseguimos chegar de uma explicação multifacetada. É plausível imaginar que, ao longo de séculos, tensões internas, conflitos de elite, disputas sobre água e terra, rivalidades entre centros urbanos, tenham se somado a fatores externos, invasões, mudanças climáticas, decaimento produtivo, e que a imaginação coletiva dos escribas traduziu esse amontoado de causas em imagens de deuses que brigam, de tábuas usurpadas, de punhos celestes fechando-se. A guerra final dos Anunnaki, nesse sentido, é menos um campo de batalha único e mais um rótulo que os textos lançam sobre um período de transformação violenta e lenta ao mesmo tempo. É aqui que a prática dos escribas adquire papel central. Esses copistas, artesãos da memória, lidavam com textos que vinham de tradições distintas, às vezes contraditórias. Em túmulos, em templos e em escolas de formação de escribas, havia cópias de versões antigas e novas. O trabalho do escriba não era necessariamente harmonizar, mas preservar. Muitas tábuas que nos chegaram mostram nas margens notas, variantes, correções. Às vezes um escriba cotejava 2 versões e copiava ambas, sem uma tentativa de reconciliá-las. Por isso, os arquivos são tão preciosos. Eles registram literalmente o modo como uma cultura conviveu com a ambivalência.
A argila lembra, então, também esse gesto do escriba. Guardar o contraditório. Esse costume de preservar sem reduzir tem consequências para quem lê hoje. Ao lidar com fragmentos que falam de armas que queimam sem chama ou de terra envenenada por 3 safras, não se trata apenas de descobrir se houve um evento factual correspondente. Trata-se de entender por que as comunidades davam importância a tais imagens. Que função social e política tinham esses versos? Quem os recitava? Em que contexto? E com que intenção? Muitas vezes, a melhor via é ler o texto como performance. Um lamento é um ato ritual de reintegração, de tentativa de reconstituição de laços quebrados. Uma lista de reis é um documento de legitimação. Um mito é um manual de pensamento sobre quem pode e quem não pode governar. O fragmento de Nínive com sua linha curta sobre guerra de Anunnaki contra Anunnaki entra, assim, num repertório de dispositivos narrativos que explicam, justificam e, às vezes, reconstroem o mundo social. Ainda assim, a imaginação contemporânea não se satisfaz apenas com esse enquadre funcional. Nas últimas décadas, a aparição de imagens como aquelas registradas nas tábuas passou a atrair leituras que buscam correspondências menos literárias e mais tecnológicas. Quando um verso fala de coisas que queimam sem chama, há quem veja no traço uma descrição de arma de natureza desconhecida. Quando a terra é dita envenenada por 3 safras, há quem busque correspondência em processos de contaminação química. A atitude científica pede cautela frente a esses saltos interpretativos. Sem evidência material clara e datada que ligue texto a artefato, tais conjecturas permanecem possibilidades, hipóteses que habitam a esfera do imaginário moderno. E, no entanto, é útil notar que o interesse por essas leituras diz algo sobre nós. Projetamos nossas perguntas no passado porque essas imagens do passado tocam questões que permanecem ardiendo hoje. Tecnologia letal, colapso ecológico, rupturas políticas. Entre as leituras possíveis, portanto, convém distinguir 3 posturas que já foram mencionadas antes, mas que aqui precisam ser detalhadas. A primeira leitura é a metafórica ou ritual. A guerra é metáfora para crise de autoridade, ritos quebrados e rearranjos sociais. Essa é a leitura cautelosa e muitas vezes a preferida em contextos acadêmicos. A segunda leitura é a histórica, no sentido de que os mitos podem incorporar memórias de eventos concretos. Secas, invasões, deslizamentos, saques. Aqui, o trabalho do pesquisador é procurar correlações entre o relato literário e evidências materiais independentes. Camadas de destruição, dados palinológicos, análises de pólen, sinais de imigração demográfica. A terceira leitura é híbrida. Reconhece que a narrativa mitológica pode ser simultaneamente performativa e memorial, que a argila pode conservar tanto esquema administrativo quanto lembrança de tragédia, que os mesmos versos podem ser ferramentas de legitimação e depósitos de trauma coletivo. Cada uma dessas posturas tem méritos e limites. A argila lembra e nos impede de impor uma única categoria. Há ainda um aspecto hermenêutico que merece atenção: a temporalidade da escrita. Muitos textos foram copiados repetidamente ao longo de séculos. Versões tardias podem incorporar acréscimos ou reinterpretações que não existiam no original. Quando um escriba de Nínive lê um verso antigo e acrescenta um detalhe, uma imagem vívida, uma linha, ele está atualizando a tradição para sua própria época. Isso implica que aquilo que hoje consideramos o texto é, muitas vezes, uma palimpsesto. Dizer que os Anunnaki fizeram guerra pode refletir um pensamento antigo, mas também um acréscimo posterior que responde a crises distintas. O estudo das camadas textuais, o que os filólogos chamam de estratificação, ajuda-nos a mapear quando uma imagem é mais antiga ou quando surge como comentário. A argila lembra, portanto, não só o conteúdo, mas também os gestos de releitura que a tradição sofreu. Voltando a imagens que nos comovem, é impossível não explorar a figura de Inanna, Ishtar na tradição acadiana, cuja descida ao submundo é uma peça central na cartografia emocional destes mitos. A viagem de Inanna é uma descida ritualmente dramática. Uma deusa que renuncia a seus signos de poder ao atravessar portais,
que é julgada, humilhada e, por fim, trazida de volta. A metáfora é múltipla. Pode significar ciclos de morte e renovação agrícola, processos de crise política em que uma autoridade feminina é posta em xeque, ou ainda ensino ritual sobre morte simbólica e renascimento. Inanna personifica a instabilidade das coisas, amor e guerra, ganho e perda, e sua descida enfatiza que a autoridade não é algo inato, mas conquistado, e muitas vezes, temporário. A argila lembra Inanna porque em cerâmica e tablet, aparece repetida como figura que testemunha as oscilações do poder. Se a descida de Inanna nos toca pelo dramatismo, a imagem de Enki nos prende pela ambivalência moral. Enki aparece nas narrativas como arquiteto do conhecimento prático e também como figura de compaixão. Sua desobediência no episódio do dilúvio não é apenas um ato de piedade. É também um sinal de como, no panteão, existem agentes que suspendem a lógica do juízo em favor da continuidade. Isso nos permite pensar a guerra entre deuses não apenas como um choque de vontades destrutivas, mas como um campo de negociação onde se decidem arquétipos morais. Punição versus preservação, lei versus misericórdia. Ao conjugar todas essas figuras e eventos, chegamos ao que vale chamar de clímax interpretativo. A ideia de guerra final, como rótulo que permite ler as muitas rupturas como partes de um mesmo processo. A expressão ajuda a costurar narrativas de diferentes tempos e naturezas, rebeliões, roubos, dilúvios, lamentos, em um arco simbólico que fala de descontinuidade. É essencial, porém, lembrar sempre que o rótulo é instrumento de leitura, não prova de combate bélico singular. A guerra como a entendemos hoje, linhas de frente, exércitos mobilizados, máquinas de matar, não é o padrão garantido por esses textos. Ao invés disso, o que se prima é o colapso de uma ordem, a autoridade que se fragmenta, as rituações que perdem eficácia, a economia que entra em crise. Em alguns momentos, isso pode ter tomado formas violentas muito concretas. Em outros, pode ter sido um processo lento e devastador que corroeu as bases da convivência. Há maneiras de ver as consequências deste processo. Primeiro, a perda de centralidade religiosa e política teve efeitos práticos. Mudanças de administração, realocação de recursos e redes de aliança. Segundo, uma cultura que preserva o lamento e a lembrança regula o luto coletivo transformando-o em texto. Cantos, lamentações e práticas que mantêm viva a memória do que se perdeu. Terceiro, o exercício de copiar e recodar esses textos revela uma atitude política. Priorizar a continuação do repertório de legitimidade, mesmo quando a realidade material contradiz as antigas promessas. A argila lembra, nesse sentido, uma ética complexa sobre como se constrói e se mantém a memória pública. Como então pensar a relação entre mito e poder? A resposta talvez esteja em uma palavra que os textos mesmos exibem: transferência. A tábua dos destinos transfere. A lista dos reis transfere legitimidade de uma figura para outra. As histórias de roubo e restituição ensinam que o poder é tanto um bem quanto um processo de manutenção. Quando a transferência falha, seja porque a tábua é roubada, seja porque a água deixa de correr, a sociedade experimenta a sensação de ruína. E quando se tenta restaurar a transferência, surgem rituais, sacrifícios, revisão de genealogias. A argila lembra que para os antigos, governar era, muito literalmente, administrar a continuidade. Do ponto de vista moral contemporâneo, essas narrativas levantam uma reflexão pungente. Em sistemas complexos, as decisões centralizadas sobre uso da água, distribuição de alimentos, manutenção de infraestruturas, têm efeitos de longo alcance e são profundamente vulneráveis a rupturas. Se um deus ou um rei falha, a consequência é material e simbólica. Em nossos próprios tempos, com instituições delicadas e ecossistemas em risco, a história suméria nos oferece não apenas imagens exóticas, mas um espelho onde ver os riscos da negligência e da arrogância administrativa. Essa leitura, é bom insistir, é uma aplicação moderna, um exercício de analogia. Não é uma leitura que o texto antigo delimita por si. A argila lembra, contudo,
que as palavras antigas carregam ressonâncias que atravessam milênios. Chegamos, então, ao ponto em que convém falar sobre as leituras alternativas que, naturalmente, surgem quando se lida com imagens fortes. Há pesquisadores e leitores que exploram possibilidades heterodoxas, tecnologias perdidas, encontros interregionais com efeitos catastróficos, descrições que, vistas por uma ótica moderna, soam como relatos de fenômenos físicos extraordinários. A postura crítica exige que tais hipóteses sejam tratadas como o que são: conjecturas. Elas podem trazer insights provocadores, mas sem evidência material robusta que ligue texto a objeto, permanecem na esfera da imaginação. É um exercício válido. Imaginar e questionar, desde que não se reescreva a cautela e incerteza. A argila lembra que imaginar faz parte do diálogo humano com o passado, mas também reclama disciplina interpretativa. Se pensarmos agora no legado desses textos no mundo antigo posterior, percebemos que muitos desses motivos migraram. A figura de Enki aparece com outros nomes. Lendas diluvianas reaparecem em diferentes encarnações. Listas de reis inspiram genealogias reais. Mesmo quando as cidades mudam, os temas persistem: legitimidade, catástrofe, reparação. A biblioteca de Ashurbanipal, por exemplo, reunirá séculos depois muitas cópias dessas tradições, conservando-as num contexto imperial assírio. A viagem do texto reflete também viagens políticas. Aquilo que uma sociedade decide guardar costuma dizer respeito a quem ela é e ao que deseja ser lembrada. Ao nos aproximarmos do final deste percurso pela argila e pelas palavras, convém trazer de volta a imagem inicial, o porão frio do museu, e estender a mão sobre as gavetas. Ali, cada lasca é uma cápsula de vozes multiplicadas: poetas, sacerdotes, escribas, governantes e camponeses. Alguns desses atores escreviam por dever administrativo, outros, por fé. Outros, por vontade política. E todos, inadvertidamente, participaram da composição de um arquivo que hoje nos convoca a ouvir. A minha última sugestão antes de fechar é que mantenhamos a ambivalência como método. Aceitar que a argila lembra, mas que o que ela lembra é sempre mais do que uma única resposta. Se você agora tiver guardado essa imagem, a de um pedaço de barro que sussurra sobre uma guerra de deuses, e nos devolve a percepção de um fim que foi também um rearranjo, leve consigo duas pequenas práticas. Primeiro, ao ler uma voz antiga, procure separá-la do seu desejo de certeza. Pergunte-se quais interesses, rituais e circunstâncias fazem com que aquele verso exista. Segundo, abrace a pergunta. A história raramente se dá em linhas retas. Ela é tapeçaria, sobreposição, ruído e refrão. A argila lembra, se a escutarmos, que a memória humana nunca foi uma linha única, mas um conjunto de vozes que insistem em manter contradições. E agora, fechando os olhos por um instante e imaginando a planície entre os rios numa noite sem estrelas, pense no som reduzido da cidade antiga. Talvez um cão ocasional, talvez o rangido de uma barra que não encontra o eixo, talvez a respiração do canal. Se alguma vez houve uma guerra final dos Anunnaki, o que os textos nos deixam é menos um inventário de destruição e mais um registro de como as comunidades tentaram nomear o abandono, como tentaram reparar e como, por fim, aceitaram a mudança. A argila lembra, e ao lembrar, abre espaço para nós, ouvintes modernos, respondermos com pergunta e não com certeza. Se este mergulho fez sentido para você, e se quiser receber mais encontros como este com as memórias que as tábuas guardam, inscreva-se no canal e volte para outras noites de leitura. Há sempre mais lascas nas gavetas, e cada uma tem uma maneira de nos fazer enxergar o passado com olhos que não substituem a prudência pela fantasia, mas que não temem contemplar o mistério. Agora, antes de se entregar ao sono, permita que a última imagem fique: uma mão, antiga ou moderna, alisando uma tábua, dedos impregnados de barro, o estilete que risca um sinal, uma palavra que sobreviveu e que, apesar de tudo, continua a nos perguntar. A argila lembra, e talvez na manhã seguinte, essa lembrança nos acompanhe como um impulso para cuidar melhor dos nossos próprios sistemas, para que, no futuro,
não seja necessário escrever lamentos por coisas que poderíamos, com sabedoria, ter evitado. Boa noite.